Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente tá aqui para falar sobre um escândalo, algo muito intenso que aconteceu nessa última semana e que realmente vale a pena o debate para a gente poder falar sobre outras coisas, começar uma discussão e uma crítica bem forte sobre o tipo de conteúdo que essa galera produz aqui na internet, como isso é violento e pode ser criminoso. Então, como vocês viram, a gente vai conversar sobre o Cocielo e a grande treta que deu dele nessa última semana. Caso você esteja desatualizado, não sabe o que aconteceu, o Cocielo é um youtuber de mais de 10 milhões de inscritos no YouTube. Ele é muito grande, é um dos top criadores, saiu numa lista, uma das pessoas que mais influenciam os jovens hoje em dia no Brasil, para vocês terem ideia de como isso é problemático ainda mais, como se já não fosse pelo ato em si, mas também é problemático pela pessoa que o Cocielo é e quantas pessoas ele consegue alcançar. Ele, no dia do jogo da França, fez um comentário racista sobre um jogador negro da França. Ele falou que o Mbappé, que é o nome do jogador, podia fazer vários arrastões tops pela velocidade dele. Ou seja, ele comparou um jogador negro rápido a um ladrão tão rápido quanto possível para fazer um arrastão. A gente não precisa entrar no mérito de se isso é racista ou não, porque isso é racista. Só que aí, como se isso não fosse suficiente, ele apagou o tweet, pediu desculpa, etc. Só que o CSI Twitter, que não deixa a desejar, foi ao fundo dos tweets antigos dele e descobriram vários tweets racistas, misóginos, homofóbicos, principalmente racistas, em um nível que chega a ser chocante, sabe? Que filtro tinha esse indivíduo de 2010 a 2014, etc. Então a gente vai conversar um pouco disso. Eu quero começar falando sobre alguns comentários que eu venho ouvindo muito de pessoas que têm defendido o Cocielo, e no meio do vídeo eu quero tratar um pouco com vocês sobre racismo e como isso é crime e por que isso é crime e as pessoas devem ser responsabilizadas. Então o vídeo talvez fique longo, mas fica até o final porque eu tenho certeza que vai valer a pena o debate. A primeira questão que surge quando a gente aponta e denuncia o Cocielo e todos os tweets dele, as coisas que ele fez nessa última semana e ao longo dos últimos anos, é que muitas pessoas saíram em defesa dele dizendo que ele tinha um bom coração, né? Ah, Cocielo, a gente conhece você, a gente tá contigo, a gente sabe que você é bom coração, a gente sabe que você é uma pessoa legal. E ok, gente, isso em momento nenhum teve em debate. Na verdade, eu quero contar duas experiências rapidinhas que eu mesma tive com o Cocielo. Na verdade, a gente nunca conversou, eu não o conheço, mas eu estou nesse meio de YouTube, né? E eu sou muito observadora, eu passo a maior parte do tempo observando as coisas. E em duas oportunidades eu pude ver como ele realmente tem um bom coração. Uma foi quando eu tava com um colega também negro, que era fã dele e foi até ele pedir uma foto. E eu nunca vi um youtuber tratando tão bem alguém que chegou pra pedir uma foto em um momento que ele tava cheio de gente querendo conversar, pedir atenção, etc. Mas naquele momento eu realmente falei, caramba, esse moleque é humilde, isso é muito legal. E em outro momento foi uma YouTube Fan Fest que teve, que é aquele grande momento que o YouTube leva criadores de conteúdo e seu público para um espaço pra, enfim, comemorar o YouTube e essas coisas todas. E tinham muitos fãs dele e de várias pessoas com mais de milhões de seguidores. E todo mundo passava, dava um oi e saía, e a galera ficava louca gritando, sabe? E é muito difícil pro público comum conseguir os ingressos pra FanFest. E o Cocielo foi o único que praticamente perdeu, sei lá, uma hora, meia hora inteira, só conversando com as pessoas que vieram ver, tirando foto, dando atenção pra todo mundo. E aí eu não quero generalizar, mas pelo que eu observo, se o cara tem a oportunidade de ficar conversando com os outros amigos youtubers milionários, ao invés de ver o público que demorou horas e horas pra chegar naquele lugar e talvez não consiga vê-lo de novo, ele vai escolher os amigos. Por isso eu achei muito legal da parte dele e eu realmente vi que talvez ele fosse uma boa pessoa naquele momento. De certa forma, eu até que admirava um pouco essa postura do Cocielo frente às outras pessoas, mesmo nunca tendo conversado com ele. Mas, já naquela época, eu nunca consumi o conteúdo dele e sempre pedi pra minha mãe nunca deixar o meu irmão de 15 anos consumir o conteúdo dele. Isso porque eu sei, sempre soube, por ver uma coisa ou outra, por pegar uma publicação ou outra no ar, que Cocielo, assim como vários como ele, apesar de serem boas pessoas no fim do dia, serem legais, gentis, talvez, são um antro de ideias ruins, eles alimentam pensamentos negativos e masculinidades tóxicas que eu não quero de forma nenhuma que meu irmão, nesse momento de formação, tenha contato. Uma pessoa é o que ela fala, mas uma pessoa também é mais do que ela fala a maior parte das vezes. E eu não tô dizendo pra gente defender o Cocielo, pra gente ter dó do Cocielo, porque no fundo ele dá atenção pro fãs e ele é muito bom, porque, né? Olha a minha cara de quem quer dar moral e ter dó de marmanjo problemático, porque ele é um homem de 25 anos. O que eu quero que a gente faça aqui é simplesmente tornar essas pessoas humanas. Como assim humanas? Humanas no sentido mais literal da coisa, não de humanização, aí vamos humanizar, não. Humana, gente, normal. Ele tem família, amigos, mulher, que inclusive eu acho que é farinha do mesmo saco, né? Porque vocês sabem que ela se meteu em super escândalo racista também. Enfim, ele pode ser uma pessoa decente em vários sentidos, mas isso não liberta ele de fazer ou cometer racismo.
conscientemente ou não. Uma coisa que a gente precisa parar de fazer para ontem é tratar racista, machista, xenofóbico, homofóbico, assediador como monstro. Dizer que são doentes, dizer que não entendem, dizer que eles têm baixa capacidade cognitiva, dizer que eles, sei lá, eles têm problemas. Algumas pessoas realmente podem ter, mas a maioria delas não. Ou seja, a gente tem que parar de dizer que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, que elas fizeram na ingenuidade, que elas são burras. Sério que o Cossielo é burro? Sério que ele não sabia o que ele estava fazendo? Ele sabe o que ele fez, ele é responsável pelo que fez, ele teve as intenções que ele fez, sejam essas intenções de odeio negros ou intenções no sentido de quero fazer uma piada idiota porque eu sei que as pessoas riem do idiota. Seja um, seja outro, ele é igualmente responsável. O que eu tô dizendo aqui é que sim, Cossielo pode ter um bom coração, Cossielo pode ser gente fina, pode ser educado com seus fãs, pode ser educado com as pessoas que se aproximam, ser amigo, ser bacana, emprestar dinheiro, ser um bom marido, a gente não sabe, a gente não entrou dentro da casa dele e nem quer. Mas o que eu tô dizendo aqui é que isso não isenta ele de ter cometido as coisas que ele fez. E ele fez, gente, ele tem que ser responsabilizado por isso. Tem gente ruim que é racista e tem gente que parece legal que também é racista. Porque a gente sempre fala, racismo é estrutural. Racismo nas bases da nossa sociedade. Ele se forma e se desenvolve sem que a gente necessariamente perceba que ele está se formando e se desenvolvendo. E essa confusão toda também acontece porque a gente tem costume de achar que racismo é só você chamar um preto de macaco, ou você jogar uma banana, ou você tirar uma pessoa negra de algum estabelecimento porque você não gosta de pessoas negras. Obviamente, racismo é isso. Inquestionavelmente, racismo é isso. Mas racismo também é muito menos do que isso. Racismo é qualquer ação que demonstre ódio, desprezo, inferiorização de minorias racializadas no Brasil, ou seja, de grupos raciais, étnicos, que são oprimidos no nosso espaço, no caso Brasil, um exemplo, indígenas e negros. Racismo é isso. E aí eu só quero revisar com vocês alguns termos que são constantes nessas discussões, mas geralmente a gente não entende direito o que a gente está falando, porque são realmente um pouco complexos e porque eles se misturam muito. O racismo do Brasil, segundo toda uma galera que estuda questões raciais no Brasil, acontece principalmente de duas formas. A primeira é institucional e a segunda é individual. Sobre racismo institucional, a gente já falou aqui em alguns vídeos do canal, sobre universidade, etc. E eu vou deixar um card aqui com todas as informações para se você quiser assistir esses vídeos depois. Mas de uma forma bem simplista, racismo institucional é basicamente o racismo cometido por instituições, né? Aquele que vem de, sei lá, escolas, hospitais, a própria polícia, o próprio Estado, né? No sentido de não acessar algo ou excluir aquele indivíduo de algo e também de agredi-lo, agredir essas minorias raciais. O racismo individual acontece principalmente da parte de um indivíduo contra outro, seja por meio de agressão, violência física ou moral. E no Brasil a gente tem ainda uma especificidade desse racismo individual, que é o chamado racismo velado, que também acomete as instituições, mas está principalmente nas relações interpessoais, ou seja, nas relações entre seres humanos, entre você e eu. Mas é quando tudo isso acontece de uma forma por baixo dos panos, sem deixar entender. E uma das maiores ferramentas do racismo velado no país é a piada. A quantidade de piadas racistas que o próprio Cossielo fez o favor de mostrar para todo mundo, e as diversas coisas que pesquisando na internet você acha sem esforço nenhum, são uma das principais características do racismo velado. Mas racismo velado é racismo, por mais que ele esteja escondido por baixo de risadas, por baixo de piadinha, ou de um tom torto que ficou errado por conta da interpretação da pessoa que se sentiu ofendida. Mas daí a gente tem algumas leis que pautam isso. E quando a gente diz que racismo é crime, a gente realmente está falando racismo é crime. Pode colocar alguém atrás das grades sem direito à fiança. O que a gente também tem na legislação brasileira, que deixa às vezes as pessoas meio confusas, é a injúria racial, que é um pouco diferente do crime de racismo. A injúria racial, infelizmente, pune quando pune de uma forma mais amena. E ela acontece quando algum indivíduo ofende outro indivíduo ou violenta algum indivíduo por conta de alguma característica étnica, racial, religiosa. E essa é a grande dificuldade de denunciar crimes raciais no Brasil, porque a maioria deles caem como injúria racial. E a injúria racial é muito mais flexível, acho que as penas máximas vão até 3 anos e meio, se eu não estiver enganada, e dá para pagar fiança. Então é um tipo de infração muito menor do que o racismo em si, sendo que também é racismo. Mas Nathalie, por que você está falando de racismo, de legislação? Para que isso serve pra gente pensar o caso do Cossielo? A gente sabe que é crime, mas por que eu tô falando de injúria racial? Eu tô falando isso, gente, primeiro pra gente saber, porque é importante a gente entender a diferença, né? A gente usa isso na vida. E segundo, pra gente entender a profundidade
do buraco em que o Cocielo se enfiou e a gravidade das piadas que ele fez. Até a nossa legislação, que tem de certa forma, como eu disse, uma escapatória para crimes raciais com a injúria racial, vê casos como o do Cocielo como racismo. E o crime de racismo é quando essas violências morais, físicas, psicológicas, quando a reiteração, ou seja, a reprodução, a afirmação da superioridade de uma raça em detrimento da outra, ou da inferioridade de uma raça especificamente, atinge uma coletividade de indivíduos e inferioriza todo o grupo. E o que o Cocielo fez foi conseguir atingir uma coletividade gigantesca com mais de 13 milhões de pessoas, que provavelmente muitas delas são negras, afinal a gente tá no Brasil. Nem injúria racial porque injúria racial só caracteriza aqui, de mim pra você, quando um indivíduo fala com outro, infelizmente, né? Não é nem racismo entre nós, é racismo quando é grande, e ele conseguiu se enfiar aí. E o racismo como crime é inafiançável e imprescritível, ou seja, nem com todo o dinheiro do mundo você sai da cadeia e cumpre a sua pena em liberdade, e por mais que você passe anos e anos e anos com o processo andando, você um dia vai ser julgado pelo seu crime. Mas para além da legislação, o grande problema é que pessoas e falas como a do Cocielo são muito comuns, não só aqui na internet com outros youtubers, mas na TV, em shows de stand-up, com comediantes principalmente. Essa galera da comédia precisa se reinventar pra caramba, sabe? E o racismo velado ajuda as pessoas a falarem o que elas querem, achando que é brincadeira. E as pessoas que dizem sem medo, dizem pra fazer a galera rir ou dizem pra se sentir minimamente superiores às outras. Falta alguma noção da gravidade, mas na maioria dos casos existe a noção da gravidade, só que não existe o medo. Porque a pessoa sabe que não vai acontecer nada, porque a pessoa sabe que é isso aí, piada de negro, é engraçado. Piada assediando mulher, como ele também fez, é engraçado, não é cultura do estupro, não é racismo, é engraçado, é piada. No fim do dia, todo mundo que tá defendendo o Cocielo, passando pano pros atos dele, também tá passando o tempo, né? Trocadilho. Tá dizendo que o tempo passou realmente, o Cocielo mudou e que ele era um jovem. Gente, ele tinha 18 anos, tá? Ele não era um jovem, ele já respondia legalmente pelos atos dele há muito tempo. Não há muito tempo, mas tipo, ele tinha 18 anos. Ele já sabia o que ele tava falando, gente. Uma pessoa de 18 anos sabe, segundo a lei, o que tá falando. Ela é responsável por ela mesma e pelos atos dela, segundo a lei. Não é nem a gente que tá falando aqui. É certo que nessa época essas discussões não estavam tão intensas, principalmente nos meios comuns, entre jovens, etc. Então, em alguma altura da vida e dessa infância e adolescência, alguém já riu de uma piada racista. Eu provavelmente devo ter rido, porque eu não tinha noção de nada. Pra vocês terem uma ideia, em 2009 eu estava entrando no ensino médio, gente. Eu tinha 14 indo para 15 anos. E eu tinha um amigo também negro, e nós andávamos pelo recreio de braços dados, e a gente ficava dizendo para as pessoas para tomarem cuidado, porque a gente ia roubar o lanche delas. E para tomarem cuidado também, para não deixarem as coisas perto da gente, porque sabe como é preto. E quando algum fazia alguma coisa, a gente brincava, tinha que ser preto, né? Porque, enfim, o racismo era a única identidade que eu e aquele amigo tínhamos pra gente construir o que nós éramos. E pra gente, principalmente, se aproximar das pessoas, talvez, e fazer com que elas rissem, né? O que a gente não percebeu na época, elas estavam rindo da gente, não com a gente. Mas nós mudamos, obviamente, principalmente porque, enfim, era autodestrutivo o que a gente estava falando, porque a gente entendeu, eu entendi em algum momento, que esse tipo de piada, que esse tipo de fala, é coisa de preto, é absolutamente violento. Racismo é estrutural e na sociedade brasileira ele é estrutural e velado, o que complica ainda mais. Mas a gente está falando de uma pessoa que já responde pelos seus atos. Ele já é adulto o suficiente para ter responsabilidade pelas coisas que ele disse. E mesmo que ele não fosse, ele também teria que ter responsabilidade, já que ele está falando para milhões, milhares de pessoas. E o maior problema desse argumento de que ele era mais jovem e não sabia o que ele estava fazendo é que ele não só disse no passado, ele continua dizendo, ele disse ontem, anteontem, ele falou agora, 2018. De Cocielo, infelizmente, o Brasil tá cheio, né? Não só na vida, mas também aqui no YouTube. Mas então que se aprenda pela dor, né? Que se aprenda pela responsabilização dos atos que essas pessoas tomaram. Que perca contratos, que perca dinheiro, que perca inscritos, que as pessoas percebam que isso parece pouco, mas também na internet significa muito, porque faz com que trabalhos como o do Cocielo sejam hipervalorizados e
ganhe todos os contratos e todo o dinheiro do mundo, quanto vários youtubers que fazem um trabalho necessário, engajado, continuam num limbo de desconhecimento. Isso tudo que está acontecendo, esse movimento de falar, de denunciar, não vai acabar quando ele pediu desculpas como ele fez. Um vídeo humilde, real. Eu tenho certeza que ele tá triste, eu tenho certeza que ele se sente mal, porque ele teve noção do que ele fez. Mas agora ele vai ter que lidar com isso. Isso tudo não vai acabar, porque não é exposição, porque não tem ninguém destruindo a vida de um garoto. O que está acontecendo é uma pessoa sendo responsabilizada pelos seus atos. E não foram poucos. É consequência das escolhas que ele fez, das coisas que ele disse, para quem disse, para quantas pessoas disse. Gente, são milhões de pessoas seguindo esse cara. É a consequência pelos momentos em que ele achou que ninguém se importaria, porque ninguém se importa com racismo no Brasil, mas tem gente que se importa. Tem muita gente em todas as redes sociais, em todos os espaços. Tem gente que sim, se importa com racismo e vai continuar não expondo, mas denunciando e pedindo a responsabilização das pessoas que acham que você pode realmente fazer uma piada e não vai ter consequência nenhuma. Que esse caso ainda dê muito pano pra manga, que Cossielo seja um grande exemplo do que não deve ser feito, principalmente na internet, que ele sirva de exemplo dos amigos dele, youtubers, né? Porque eu mesma já vi em vários lugares a galera dizendo que vários outros youtubers do mesmo nicho que ele começaram a excluir um monte de coisa, né? Então quem tem cu tem medo, é aquele velho ditado. Que eles entendam que nenhuma violência vai ser perdoada e a gente segue expondo, a gente segue denunciando, discutindo, abrindo esse debate de quem você assiste, qual a sua audiência, onde você coloca o seu dinheiro, que as marcas que colocam o dinheiro e investem nesse discurso, porque investir no Cossielo é investir nesse discurso, caiam na real e coloquem seu dinheiro em criadores que realmente estão fazendo um trabalho decente, que eu não consigo nem contar nas minhas mãos do pé e das mãos, dos braços, a quantidade de gente aqui fazendo trabalho foda que não é reconhecida. E eu fico aqui com uma crescente lista de youtubers e influenciadores digitais que eu sempre entrego pra minha mãe e pro meu pai, pra eles não deixarem os meus irmãos de 15 e 8 anos assistirem, porque sim, eles já têm acesso a YouTube. E eu fico muito preocupada quando eu vejo que as pessoas que eles podem assistir sejam esses caras. Isso porque eu não quero que os meus irmãos sejam no futuro jovens mal educados, desrespeitosos, criminosos. E eu aconselho que vocês também façam o mesmo. Incentivem os pais a não deixarem os filhos assistir. Peça pra galera se inscrever, conte as histórias. Sabe que essa pessoa que você tá inscrita no canal fez isso e isso? Você sabe que essa pessoa sustenta tal discurso? Enfim, essa foi a discussão de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido os meus pontos de vista, que não tenha ficado muito complexo. Eu tentei usar alguns termos, mas dar uma traduzida neles. Se ficou, me digam aqui, porque eu tento melhorar no próximo vídeo em relação a isso, porque eu sei que às vezes alguns termos que eu uso atrapalham vocês a entenderem o sentido total do vídeo, só que é importante vocês também conhecerem esses termos. Então a gente traz dando uma traduçãozinha, tá? Se vocês sentirem que deu pra entender esse, eu vou elaborando os próximos vídeos mais complexos dessa forma, porque tem muita coisa pra gente falar e que a gente precisa acessar, para quando coisas acontecerem como essa, a gente se ligue e consiga tomar providências o mais rápido possível. Um grande beijo, se inscreve no canal, meu nome é Nathalie, vários outros vídeos aqui pra você assistir, tem responsabilidade com as coisas que você assiste. E vou repetir uma frase da Monique Evelyn, do Desabafo Social: a audiência não é relevância. Só isso.